Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja constante na tua vida e que você tenha um dia hiper abençoado por Deus. E por falar em Deus, Deus ele tem uma palavra para você neste dia chamado hoje. Aonde tem oração, tem resposta. Então não pare de orar. Não desista de orar. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina no livro de Lucas, capítulo 18, verso 1, quando o Senhor Jesus, ele diz para mim e para você, orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca desistir. Este foi um dos ensinamentos que Jesus deixou para nós. Então, aonde tem oração, tem resposta. Quem ora tem vitória. Quem ora, Deus dá solução. Quem ora, Deus soluciona todos os problemas. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos por pregar o evangelho e por volta da meia-noite eles começaram a orar e louvar a Deus. E de repente, Deus mandou um terremoto e botou aquele presídio abaixo. Todas as portas foram abertas por causa do poder da oração. Então, não pare de orar, não desista de orar. Daniel orou 21 dias e desde o primeiro dia a oração dele foi ouvida, mas ele foi perseverante. Você já parou para pensar? Se porventura Daniel não tivesse sido perseverante na oração, ele não teria tido a resposta. E a Bíblia diz, clame a mim que eu vou te responder. Deus é fiel. Quando ele pede uma coisa para mim e para você, se nós atendermos aquilo que Deus está pedindo, ele vai fazer, porque o versículo é bem claro. Clama a mim que eu vou te responder e vou te dar coisas grandes que você nem imagina. Então, que eu e você, nós não venhamos parar de orar, nós sejamos perseverantes na oração. A Bíblia também conta a história que Pedro estava preso por pregar o evangelho e a igreja estava fazendo oração sem cessar pela vida de Pedro. E Herodes, depois da festa da Páscoa, Herodes iria matar a Pedro, mas a igreja começou a orar. A igreja, quando soube que Pedro estava preso, a igreja começou a orar pela vida de Pedro, orar sem cessar. Foi aquela oração incessante. E o que aconteceu? Deus mandou um anjo lá naquela prisão e tirou Pedro daquela prisão. Então, por isso que eu falei para você no início, que aonde tem oração, tem resposta. A igreja orou pela vida de Pedro e Deus respondeu. Daniel orou e Deus respondeu. Paulo e Silas orou e Deus respondeu. Então Deus é o mesmo. Eu sempre tenho dito isso. Hebreus 13:8. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. Então que eu e você, nós possamos ficar com esta palavra plantada dentro do nosso coração. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando. E nunca esqueça que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.